Olá, queridos irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos ver a palavra de Deus, fala da viúva de Sarepta e o profeta Elias. O Senhor fez com que o riacho secasse por falta de chuva. E então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente à cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Eu imagino quando ele foi, eu imagino que o profeta pensou que ele ia ser bem recebido, que ele ia chegar na casa, que ia ter bastante comida e que ele ia ter uma vida de fartura, porque o riacho secou e ele teve que sair de lá e ir para outro lugar. Então, Deus falou com ele e falou para ele que ia fornecer comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: "Pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber?" Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: "Por favor, traga também um pedaço de pão." Olha a resposta da viúva para o profeta. Mas ela respondeu: "Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns dois gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos." Imagine o que passou na cabeça do profeta naquele momento. O riacho secou e Deus mandou ele ir para um lugar que a viúva ia alimentá-lo. E quando ele chega lá, ele escuta isso da viúva. Elias, porém, lhe disse: "Não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho." Olha que coisa interessante. Elias confiava, sabia que o Senhor não tinha o abandonado e que a palavra do Senhor é única. Ele era profeta. Ele era um homem espiritual, que ele via pelo espiritual e ele entendia a palavra de Deus, ele ouvia a voz de Deus. É muito sério pedir para Deus para ouvir a palavra dele, para entender a palavra dele, para ouvir a voz de Deus. Nós não podemos viver nesse mundo fazendo de conta que é tudo natural, porque não é tudo do mundo natural. Existe o nosso mundo natural, mas existe o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é um espírito, é sobrenatural. O Espírito Santo de Deus hoje habita em nós. Então, não podemos viver pelo que vemos. Imagine aquele homem, se ele olhasse a situação da viúva, ele ia pensar: Deus me mandou para esse lugar com essa pobre mulher que não tem nem para ela nem para o filho, e Deus me colocou nesse lugar. Se fosse um homem comum, ele ia olhar e ele ia ficar desesperado, ele ia dizer: "O que foi que eu fiz de errado?" Muitas pessoas, elas pensam que quando algo acontece nas finanças, ou no casamento, ou na saúde, elas pensam, às vezes, elas começam a se culpar e falar: "O que foi que eu fiz de errado? Alguma coisa eu fiz para estar passando por isso." Porque Elias, o profeta, aquele riacho secou e era a fonte dele. E ele teve que sair de lá. E Deus o mandou para outro lugar.
E esse outro lugar, aquela mulher não tinha nem para ela, pobre mulher, ela não tinha nem para ela. Mas Deus mandou Elias para lá justamente porque Deus queria usar aquele homem para transformar a vida daquela mulher. Ele usou Elias para transformar a vida da mulher. E Elias também foi beneficiado, porque Deus não abandona os seus. A palavra de Deus ela é a única que é confiável. Quando Deus fala conosco, Ele garante. Quando começamos a entender, quando é Deus que está falando e não coisa da nossa cabeça, coisa que gostaríamos, porque às vezes é assim. Tem uma pessoa que ora, aí ela fala assim: eu vou passar o meu cartão e vai ser aprovado, mesmo sem ter, como é que fala? Perdão, ela fala assim: eu vou comprar tal coisa, aí o nome está no Serasa. Aí ela vai lá e fala assim: o meu nome vai ser aprovado, vai ser aprovado. Mas não vai, porque aquele nome está lá, está com dívida, e essa pessoa ela quer fazer mais uma dívida. Tem pessoas que elas querem fazer as coisas e elas querem dizer assim: não, porque eu creio em Deus, Deus está comigo e isso vai dar certo. Aí ela não escuta a voz de Deus, ela não está escutando a voz de Deus, ela tá ouvindo o que ela quer ouvir. Às vezes o inimigo fala: vai lá que vai dar certo, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, e a pessoa sem sabedoria, sem entendimento, e ela faz uma coisa que, quando sabemos que tem algo errado, como uma pessoa que está com o nome, que faz tempo que estava lá, e ela ainda vai tentar comprar algo e ver se o nome dela já saiu da lista dos devedores, ela está fazendo uma coisa que não agrada a Deus. Então isso não é de Deus. Então vamos fazer as coisas sempre certas. Quando, mesmo sem ver o resultado, agradecer antes da bênção chegar, isso é uma coisa, isso é fé. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. Aquela confiança que o profeta tinha na voz de Deus, no que Deus falava para ele, ele foi sem medo. Nós devemos ir sem medo quando sabemos que estamos fazendo a coisa certa, e a voz de Deus fala dentro da gente, é o Espírito Santo. Ele esclarece dentro de você, ele deixa bem claro dentro de você a paz. A paz é a resposta do Espírito Santo. Quando Deus fala conosco, ele traz paz. Quando você vai resolver algo, ele dá paz. Quando Deus manda você ir em algum lugar, ele garante. Ele garante que ele vai abrir a porta. Aquele profeta encontrou aquela mulher que só tinha um pouco de farinha e num jarro e um pouco de azeite numa botija. Mas Elias, imagina o que ele falou. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para vocês e para o seu filho. E ela foi confiável. Ela confiou na voz do profeta, na palavra do profeta, mas porque Deus também falou com ela. Porque quando Deus falou para Elias, ele falou assim: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei à viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aquela mulher entregou o pouco que tinha para o profeta, porque Deus preparou
porque Deus já ordenou a ela, dentro dela, que ela tinha que fazer para o profeta, e ela fez. Então, quando você vai fazer algo por alguém, já é tudo preparado por Deus. Às vezes Deus fecha uma porta, que é porque tem outra pessoa que está precisando de você em outro lugar. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão no emprego, o emprego é maravilhoso, o lugar é bom, ela ama aquele lugar, mas Deus quer usar você em outro lugar. Aí ele tira você daquele lugar e leva para outro que você fala, meu Deus, o que foi que eu vim fazer aqui? Por que eu estou nesse lugar? Não questiona a Deus. Quando Deus te levar para outro lugar, quando Deus te tirar de uma posição e te colocar em outra, simplesmente agradece, porque Deus está te usando para que você transforme uma vida. E quando você é usado por Deus, você também é abençoado. Você também Deus também provê as tuas necessidades, seja na parte financeira, seja na parte emocional, às vezes familiar. Quando você fala para Deus, eis-me aqui, Senhor, tudo dá certo para você e para o seu irmão que está precisando da sua palavra. Às vezes não queremos fazer algo, o coração fica pela misericórdia, porque tem coisas que são difíceis de entender. Como tem coisas que é difícil de entender, o trabalhar de Deus, e quando você faz o que Deus fala para você fazer e você faz, quando você é mudado de lugar que você não gostaria de mudar e você vai agradecendo a Deus, louvando a Deus, você vê o grande resultado, não só na sua vida, mas na vida do outro. Aí você fala, nossa, agora eu entendi porque Deus fez todo esse reboliço na minha vida. Tinha alguém precisando de mim nesse lugar. Aí você vai agradecer a Deus. Muito você vai agradecer a Deus. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Porque temos que confiar no nosso Deus Todo-Poderoso, que Ele é o nosso provedor. Então, quando algo não sair da maneira que pensávamos, da maneira que gostaríamos, Deus está querendo falar alguma coisa, Deus está querendo usar a sua pessoa para abençoar outra pessoa. Aí você fala, mas como uma pessoa que perde o emprego num lugar que ama, que gosta, ela vai ficar feliz? É para confiar em Deus, é para agradecer a Deus pela provisão, porque Deus não vai deixar faltar nada. Porque Deus, quando tira alguém de um lugar e coloca em outro, é porque Ele vai te colocar numa posição maior e melhor. Porque quantas pessoas vemos em uma posição muito inferior, muito necessitada. Tem pessoas que tomam o seu café, que tomam o seu banho no chuveiro quente, que tem o seu alimento dentro de casa, que não falta nada, que tem o seu carro, que pode pagar lanche para os seus filhos, que pode prover as coisas da sua família. Mas elas ficam muito preocupadas, elas ficam angustiadas. Qualquer mudança, qualquer coisa, a pessoa já começa. Ah, mas por que isso? Estava tão bem. Por que essa mudança? Por que essa transformação? Por quê? Por quê? E por quê? Aí, quando
Deus coloca essa pessoa, manda para outro lugar, ela vê que a outra não tinha nem o café da manhã. Às vezes são crianças que vão para a escola porque não tem a comida em casa e elas se alimentam na escola. Aí quando a pessoa se depara com essas situações, quando a pessoa começa a ver a situação do outro, que é mais necessitado, daquele que não tem o dinheiro para comprar um remédio para o seu filho, que não tem um dinheiro para comprar, para sair atrás de um emprego, que ela precisa de alguém que dê o dinheiro da passagem, porque emprestar depois ela não vai poder pagar, a não ser quando ela estiver trabalhando, porque ela está desempregada e não tem como ir para o seu trabalho. Então, quando você vê a situação de outras pessoas, aí você fala, meu Deus, como eu sou rico, como eu sou rica da tua graça, como o Senhor é bom para comigo. Tem momentos em nossas vidas que olhamos para as nossas vidas e falamos, nossa, como eu sou grato a ti, Pai. Como o meu alimento é um tesouro, a minha vida é um tesouro. Quantas pessoas estão em suas casas assistindo a televisão e depois vão dormir e elas não precisam ir no hospital. Glórias a Deus, graças a Deus, louve a Deus todos os dias. Vamos orar e pedir a Deus saúde abaixo de Deus e que Deus nos use para ter uma palavra boa para aqueles que necessitam, para darmos encorajamento, para orarmos pelos nossos irmãos e fazer a vontade de Deus, como aquele profeta, ele não discutiu com Deus, mas por que eu tenho que ir? Mas por que que... E quando chegou lá, que ele viu que a viúva não tinha nada, que ela estava para morrer com o filho com fome, ela e o filho, era a última refeição daquela mulher e daquele filho. E o profeta confiou na palavra de Deus, porque ele conhecia a Deus. Todos os dias precisamos conhecer mais a Deus. E tem pessoas que vivem com sua cabeça focada nos problemas, focada no mundo natural, e esquece que tem um Deus que é todo poderoso, que pode transformar toda situação difícil em uma situação de milagres, de momento de transformação, de você ver o sorriso na face de alguém que estava tão triste, tão desanimado, tão desesperado por uma situação, às vezes em sua saúde. Pedimos a Deus, Pai Todo-Poderoso, nos usa para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Coloca os médicos certos, medicamentos certos na vida de todo aquele, Pai, que está desesperado na área da saúde, com uma pessoa enferma em seu lar. Às vezes é a pessoa que está escutando essa oração, que está precisando de saúde, Pai. Coloca os médicos certos, a medicação certa. Coloca pessoas boas no caminho do teu povo, assim como o Senhor enviou aquele profeta, envia, Pai, médicos para curar, Senhor, para curar. O médico dos médicos és tu, Senhor Jesus, mas o Senhor pode fazer usando pessoas, assim como Deus usou Elias na vida daquela mulher e sanou todo o problema, acabou com a fome na casa dela, com o desespero, com o medo da morte. Ela iria morrer com seu filho, morrer de fome. Quantas pessoas pensando que vão morrer, Pai, porque não estão bem na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional, na saúde espiritual, Pai. Quantas pessoas com morte espiritual porque não te enxerga, porque não te vê, porque não escuta a tua palavra, porque às vezes uma pessoa fala da tua palavra, mas a pessoa não entende, mas a pessoa não enxerga. Tira toda a cegueira, Senhor Jesus, em teu santo nome, Pai. Tira toda a cegueira. O Senhor veio na terra, curou os cegos, cura todo cego espiritualmente, Pai. Liberta o teu povo de tudo que não é teu, de todo o mal que enviaram para a vida dos teus filhos e filhas, seja
de pessoas do mundo natural ou do mundo espiritual. Nos livra, Senhor, de toda maldade humana e espiritual. E dai-nos, Senhor, o pão, o teu pão, como disse Jesus, o pão, que quem come desse pão nunca mais terá fome, quem bebe dessa água, do sangue de Jesus, nunca mais terá sede. Precisamos, Senhor, da tua palavra. Mata a nossa sede, sede de conhecimento da tua palavra, sede de te ouvir, Senhor. Faz entender a tua palavra, Pai, para que teus filhos e filhas recebam as bênçãos do Todo-Poderoso. Perdoa os nossos pecados, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, de todo o mal. Livra-nos da falta, Senhor, falta de entendimento da tua palavra. Livra-nos, Senhor, de toda cegueira espiritual, Pai, em nome de Jesus, e nos livra de toda maldade humana e espiritual. E é para a tua glória, Pai, os teus milagres acontecendo para que o teu povo veja, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus de antes, o Deus de Elias é o nosso Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo e Deus Espírito Santo que habita em nós. Em nome de Jesus eu oro já agradecendo pelos teus milagres, para a tua glória, Pai, sempre para a tua glória, Pai. Em nome de Jesus, amém.